A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez vamos juntos meditarmos na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos estar lendo um texto em Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Queridos, outra vez a minha gratidão por tê-los conosco diariamente aqui neste canal. Nós estamos falando sobre o discipulado cristão e estamos naquela fase da maturidade espiritual. No dia de ontem nós falamos aqui sobre um paralelo que existe entre a fase infantil, literalmente da criança, com o princípio da fé cristã. E queremos convosco continuar falando nesta noite, eu digo, neste vídeo, e às vezes eu falo noite porque sempre os nossos cultos são à noite, e a gente é acostumado com o horário do culto, às vezes eu acabo falando e eu peço que todos entendam, tá? Mas nesta manhã de domingo, nós vamos estar meditando na bendita palavra de Deus, tratando ainda da maturidade espiritual. Como eu disse e falamos no vídeo de ontem, nós estamos fazendo aquele paralelo entre a fase infantil do ser humano, ou seja, aquela fase da criança, com o princípio da vida espiritual. E quem acompanhou o vídeo de ontem sabe daquilo que nós tratamos aqui no dia de ontem. Mas, continuando sobre o assunto, ontem nós terminamos falando, dizendo que a criança gosta muito de doce. A gente lê até um texto em Provérbios 25:16, onde diz que se achou um favo de mel, coma, mas só o suficiente, para que não venha alguma situação exagerada e alguém venha vomitar. E eu falei que a criança às vezes gosta muito de coisa doce, mesmo na hora da refeição, e os pais têm que cuidar disso, não é? E eu complemento dizendo que o doce engorda, mas engordar não é crescer, não é? Às vezes determinadas coisas, alguns alimentos até dá um aumento no corpo físico, mas isso não significa crescimento. Por isso que hoje há muitos especialistas nesta área da saúde para equilibrar, não é, para administrar ou ajudar a administrar na questão da nossa alimentação. E isso tem sim um significado forte espiritualmente. E assim como não é qualquer alimento que nós devemos nos alimentar, devemos nos alimentar bem, e alimentar bem não significa comer muito, mas comer a comida adequada. A vida espiritual também. Para a maturidade espiritual ser alcançada, precisa que o ensino bíblico, que é considerado o alimento da alma, não é o alimento espiritual do crente, precisa que seja um alimento adequado. Aí eu volto a me referir aqui ao discipulador, aquele que está ensinando. Ele precisa ser um homem ou uma mulher que tenha intimidade com as escrituras sagradas, que tenha intimidade com as doutrinas bíblicas, porque somente assim ele poderá passar um ensino legítimo, puro e saudável para aqueles novos conversos que ingressaram na vida espiritual e estão na igreja. Mas vamos então à continuidade. A criança é muito sentimentalista. Ela tem um sentimento muito vulnerável. Quem não já viu uma criança por qualquer coisa chorar, por qualquer coisa se recuar, por qualquer coisa ficar magoada por conta da sua fase, que o seu sentimento é muito sensível. E isso às vezes acontece na vida espiritual. Qualquer coisa que acontece, tem aqueles crentes que sente-se muito, se recua, não é? E Paulo um dia ele disse a respeito dele: eu sei ter abundância, eu sei ter falta de tudo, eu sei estar alegre, eu sei estar triste.
Ou seja, Paulo estava mostrando que a sua maturidade o levava a vivenciar qualquer situação sem que houvesse nenhuma alteração da sua personalidade espiritual. A maturidade espiritual, ela garante, ela dá estabilidade, não é? Para que não haja alteração na nossa vida espiritual, na nossa comunhão com Deus e o nosso convívio dentro da igreja com as pessoas, e também o nosso trabalho não altera o desenvolvimento de nossas funções diante do Senhor. Continuando, repetindo, digo melhor, a criança é muito sentimentalista. Ela vive pelo o que sente, ela é muito sensível, ela chora por qualquer coisa, ela amua-se por qualquer coisa, e isso dentro de um instante. Todos esses fatores é natural na vida da criança. E como eu disse no vídeo anterior, não adianta querer ignorar isso na criança, porque a fase que ela está vivendo, essas coisas, elas acontecem naturalmente. E também na vida espiritual, o início da vida espiritual, naturalmente pode ser percebido isso na vida de um novo crente. Mas aqueles que já estão mais idosos, principalmente aqueles que estão discipulando, precisam entender isso e ajudá-los a chegar o momento adulto, né? A espiritualidade, eu diria, a estabilidade na sua espiritualidade. Continuando, a criança é muito crédula. O que quer dizer isso? Ela acredita em tudo. Ela não tem capacidade de fazer exame daquilo que estão dizendo, daquilo que estão oferecendo. Não, ela crê em tudo, porque a sua faixa etária leva ela a ser muito crédula, crê em tudo. Ela não questiona as coisas, ela crê em tudo sem argumentar, ela aceita tudo sem testar e sem discutir. É verdade, porque, primeiro, ela confia inteiramente naquilo que estão dizendo a ela, principalmente quando vem daquelas pessoas como pai, como mãe, como irmãos, dentro da igreja, principalmente do pastor, dos líderes da igreja, se canta no departamento, do líder do departamento, do professor da escola bíblica dominical, da dirigente do círculo de oração, se toca em algum órgão da igreja, do seu dirigente da orquestra, do seu maestro, ele vai crer exatamente nessas pessoas sem questionar, porque ele chegou ali, as encontrou, ensinando a eles, instruindo a eles, eles vão acreditar naquelas pessoas. E aqui eu abro um parênteses para dizer o quão grande é a responsabilidade de todos esses personagens que eu listei aqui, de ser honestos com a doutrina bíblica, com o ensino bíblico, porque essas pessoas elas não podem sofrer nenhuma decepção no decorrer da sua vida causada pela falta de cuidado e de responsabilidade daqueles que têm o papel de ensiná-los. Pastor, como pode acontecer de uma pessoa dessa amanhã ter uma decepção? É quando ele descobrir que os seus ensinadores falharam, não lhe deram o ensino adequado, porque ele vai se tornar adulto, ele vai crescer na vida espiritual e ele vai ler a Bíblia, ele vai pesquisar a Bíblia e ele vai chegar a um ponto que ele poderá ser um discípulo ou um discipulador, melhor dizendo. Lembra que no início dos nossos estudos falando do discipulado, e especialmente do discipulador, nós falamos lá que os discípulos mais velhos, os mais antigos, ensinam ou fazem outros discípulos. E foi o que Jesus fez com os primeiros discípulos. Ele chamou 12, e desses 12 ele preparou e pediu no capítulo 28 e 19 de Mateus, Jesus está dizendo àqueles discípulos que eles façam outros discípulos. Essas pessoas que hoje estão sendo discipuladas, esses novos crentes, eles podem ser os discipuladores de amanhã. E isso significa dizer que eles cresceram espiritualmente, eles agora conhecem as doutrinas bíblicas. E eles não podem sofrer nenhum detrimento, nenhuma decepção quando descobrir
que seus primeiros instrutores falharam, ou seja, omitiram, tiraram alguma coisa ou cresceram alguma coisa, por alguma questão, não se sabe, do verdadeiro ensino bíblico. Então, a responsabilidade ela é muito grande. Então, a criança é muito crédula. Ela não questiona as coisas, ela crê em tudo sem argumentar, ela aceita tudo sem testar e sem discutir, porque ela confia, volta a dizer, naqueles que estão sobre ela. Continuando, a criança não gosta de disciplina. É verdade, a criança ela tem na mente que tudo é livre, não há limite para elas, ela não conhece isso. E é interessante que aqueles que estão cuidando da criança mostrem para elas que tem limite, porque a falta de limite vai fazer com que essa criança tenha prejuízos. Quantas pessoas na Bíblia Sagrada nós conhecemos que, por não terem tido limites pelos seus pais, pelas suas lideranças, tiveram consequências trágicas na vida. A criança ela não gosta de disciplina, ou seja, limite, mas precisa ter limite. Todas as coisas e todas as pessoas têm limites. Esses limites faz com que a gente entenda que o nosso direito termina quando o dos outros começa. O meu limite termina quando o dos outros começa. Então essas questões precisam ser ensinadas às crianças. E assim como a criança, ela não gosta de ser disciplinada, não é? Ela às vezes se sente mal, até chora, fica magoada. Isso acontece também na vida espiritual. Você quer ver? Vejamos então o que a gente lê na epístola escrita aos Hebreus, no seu capítulo de número, deixe-me ver aqui, me veio aqui à mente, eu queria ler com os queridos nesta oportunidade. Deixa eu ver se eu encontro aqui um texto que veio à minha mente para fortalecer esse nosso raciocínio. Na epístola escrita aos Hebreus, deixe-me ver aqui, me veio rapidamente esse texto e eu queria ler com os queridos nesta oportunidade, acreditando que pode colaborar com o raciocínio que nós estamos falando, né? Deixa-me ver se eu encontro isso aqui. Encontrei. Vejam bem, Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 7, de número 6 por diante. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir e nós os reverenciamos, e não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aí veja o versículo de número 11, o que diz: e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Veja que o texto diz que a correção no presente não parece ser de gozo. E isso na vida da criança às vezes é muito estranho, como também na vida de um novo convertido. Mas essas questões precisam ser tratadas porque isso leva a gente a ser adulto espiritualmente e leva à maturidade espiritual. Meus queridos, aqui nós estamos terminando por hoje. Amanhã a gente volta ainda a tratar desse assunto, particularmente da maturidade cristã. Eu, nesse momento, vou estar orando como sempre, faço em todas as manhãs por você e toda a sua casa, para que o Deus dos céus esteja abençoando a sua vida onde você estiver.
Você pode orar comigo, aonde você estiver. Se você volta para Jesus, se você está aceitando a Cristo como seu Salvador, Ele vai te perdoar onde você estiver. Oremos, querido Pai, Deus forte e poderoso, em cuja presença nós estamos. Te damos graças, Senhor, pela noite que passou, pelo sono reparador. Eu te agradeço, Senhor, por esse novo dia, pela oportunidade de acordar. Eu quero te pedir por todas as famílias, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão indo ao trabalho, os que estão voltando, ajuda eles. Deus, aqueles que estão indo à escola bíblica dominical, os professores, seus dirigentes, abençoa a nossa direção espiritual, abençoa a nossa igreja nesta cidade, neste país, no mundo, os missionários, ajuda, Senhor, a todos que estão precisando de uma vitória das tuas mãos. Conhece, Senhor, e sabe suas necessidades. Os que estão enfermos em casa, no hospital, prostrados em um leito, em uma cadeira de rodas, os desenganados pela medicina, estenda a tua mão e restaura tudo o que eles precisam, Senhor. Ó Deus, os que passam fome, os que passam necessidade, os órfãos, as viúvas, os que estão desenganados, Senhor, tomaram por iniciativa não ter mais esperança das aflições da vida. Meu Deus, estenda as tuas mãos sobre eles neste dia, nesta manhã. Prospera o nosso dia, Senhor, e nos ajuda a sermos teus discípulos até que venhas. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Deus abençoe você e a sua querida família. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo, se Deus quiser.